Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast produzido pela BDB Contábil que traz um conteúdo sempre para vocês, uma história inspiradora para vocês aplicarem o negócio de vocês no seu dia a dia, pois acreditamos que muitos empreendedores estão aí querendo crescer o seu negócio, prosperar e ficam com insegurança. Então pensando nisso, nós estamos sempre aqui reunidos para bater esse papo junto com vocês. Hoje estou aqui com a Jussara, seja muito bem-vinda, Jussara. Obrigada, Bruno. Seja bem-vindo também, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aí, Rafael. Obrigado. Também é um prazer estar aqui, ser convidado por vocês e a gente bater esse papo aqui. Isso aí, Rafael. Rafael, para a gente começar o bate-papo aí, se apresenta para nós quem que é o Rafael, qual que é a empresa dele, o pessoal se conhecer um pouco mais. Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro, né? Minha formação é engenharia ambiental. Sou pós-graduado em georreferenciamento de imóveis e engenheiro de segurança do trabalho. Tenho uma empresa, né, a MTM Engenharia e Consultoria, e atualmente a gente trabalha em duas frentes principais, né, que são as perícias judiciais e o gerenciamento, né, em saúde e segurança do trabalho. Creio que seja isso. Você também trabalha com georreferenciamento? Isso, assim, no começo da empresa, a gente iniciou assim, com um leque muito amplo, né? Até a empresa iniciou ali por volta no final de 2016, e eu fundei ela junto com até então minha noiva, né? Hoje ela é minha mulher, a Bruna. E ela estava terminando ali a formação dela em Direito. E a gente resolveu fazer essa empresa, né, por acreditar que essas áreas, tanto a parte ambiental quanto a de segurança do trabalho e a parte de georreferenciamento ali, elas estão intimamente ligadas com essa parte jurídica, né? Então, a proposta ali, a gente tinha um leque bastante abrangente de serviços que a gente oferecia, né? Uhum. Então a gente trabalhava com georreferenciamento, projeto de incêndio, a própria consultoria ambiental, né? Além da parte de segurança do trabalho, né? E as perícias também, onde ela, com o conhecimento que ela tinha, me ajudou ali a desenvolver, né? E aí a gente trabalhou por um tempo e acaba que, conforme foram chegando as demandas de serviço, né? A gente achou dois eixos principais, que são esses que a gente tem hoje, né? Então, meio que o georreferenciamento a gente não trabalha mais, né? Uhum. Às vezes, pontualmente, se chegar alguma coisa ali, às vezes eu até faço por fora da empresa ali, né? Com algum parceiro, né? Mas a empresa mesmo é mais focada ali na parte de perícia. E aí, nas perícias, a gente trabalha com a parte de topografia, né? Não só na questão de mensuração de áreas, né? Mas de volumes, né? Faz ali o relevo, né? Que a gente tem algumas perícias aí que tratam disso. Aí fazemos também avaliação de imóveis, né? Para as perícias, também junto no contexto ambiental e de segurança do trabalho. Tanto a gente fazia antigamente na parte trabalhista, né? Agora paramos, estamos querendo retomar. Mas no contexto previdenciário a gente também sempre atuou, né? Enfim, e na parte de segurança, obviamente, a gente desenvolveu, né? Sim. Muito através das perícias, porque lá no começo a gente atuava, é importante falar também que essa parte de segurança do trabalho, a gente tem trabalha meio que diferente do que eu vejo aqui o pessoal oferecendo na região, né? A gente não faz especificamente documentos pontuais, né? Só o PGR, só o LTCAT. A gente tem pacotes de serviços, né? Porque a nossa proposta é proteger a empresa, né? Não só os funcionários da empresa, mas a empresa em si, né? E a gente acredita que as exigências legais que trazem essa proteção para a empresa, né,
elas são as mesmas que protegem os trabalhadores. Então a gente faz o desenvolvimento desses pacotes. E eu perdi onde eu estava. Eu estava te explicando isso para falar a respeito do georreferenciamento que você... o georreferenciamento, aí a gente afunilou ali os serviços, né? Então, hoje o seu foco é medicina e segurança do trabalho, o foco da empresa. Isso, a parte de saúde e segurança do trabalho e a parte de perícias judiciais. Sim. A parte de perícias judiciais, a gente começou muito ali com a MTM apoiando as minhas nomeações como profissional liberal ali, né? A nomeação é em nome do Rafael. Sim. E ali, ou no começo ali tinha a Bruna, né? Que é minha mulher, e depois ela saiu da empresa, e depois tinha os colaboradores, né? Que me ajudavam ali fazendo as perícias. Agora a gente está direcionando as nomeações para a MTM mesmo, né? Então, muitas nomeações já vêm diretamente para a MTM, como órgão técnico pericial, e a gente desenvolve através da MTM. E a parte de saúde e segurança do trabalho, a gente... me lembrei. A gente afunilou para fazer esses pacotes de serviço, né? A gente começou trabalhando de maneira convencional, fazia um PG, na época era PPRA, fazia um PPRA, um LTCAT, avulso ali. Mas a proposta que a gente queria trazer de segurança da empresa, acaba que a gente não conseguia colocar isso em prática. Porque você faz o documento ali, esse documento vira ali, o pessoal fala documento de gaveta, né? É um documento que você faz e a empresa, na verdade, ela não segue na prática. Ela só tem ali para manter para o caso de alguma fiscalização ou para mostrar. E a maioria das empresas nem sabe, né, o que é, né? Nem sabe o que significa, não sabe nem o que é o objetivo. Como você disse, é só mais um contrato de gaveta, né, Bruno? Para cumprir o que a legislação manda e pronto. Mas seguir a risca mesmo, o pessoal não segue. Exatamente. E eu diria assim, que se as empresas cumprissem pelo menos uma parte, é porque elas não cumprem nada mesmo, né? Então, ali, a empresa, o profissional faz o documento, né? Que é um programa, por exemplo, tanto o PPRA, o antigo PPRA, quanto o atual PGR, né? Que são os documentos base ali para a segurança do trabalho, eles são programas. E esses programas, eles têm um caráter de continuidade. E, inclusive, pela própria NR1, que fala do PGR, é obrigatório que tenha um plano de ação. Ou seja, nesse plano de ação, é obrigatório que a empresa execute algumas ações para mitigar alguns riscos encontrados, né? Então, assim, se a empresa não só engavetar ele e não fizer nada, acaba que aquele documento ali, ele serve eventualmente para ser mostrado, né? Em alguma situação ele vai servir. Mas se ela tiver algum problema mais sério, né, ou mesmo uma ação trabalhista, né, uma reclamação trabalhista, um processo judicial ali, ou for investigar mais a fundo, eles vão notar que aquela empresa, na verdade, ela não cumpria com a segurança do trabalho. Ou mesmo um acidente de trabalho, né, que vai ver que ela não cumpriu aquilo que propunha no programa. Exatamente, que ela mesma propôs, né, que ela mesma se propôs a cumprir, e, na verdade, não cumpriu, né? Então, assim, eu até falo, às vezes, involuntariamente, a empresa está produzindo ali evidências e provas, né? Então, ela tem que ficar esperta, porque, às vezes, ela está fazendo um negócio que pode ser prejudicial para ela mesma. Enfim, eu estava falando ali a respeito desses diferenciais, né, nossos ali, né, a gente faz esses pacotes, aí a gente começou a perceber que não estava dando certo, a gente não conseguia empregar o que a gente se propunha a fazer, né, que era proteger a empresa, porque a gente só fazia o documento, a empresa não executava, e aí, nesse mesmo período, eu fazia perícias trabalhistas ali na região de Sertãozinho, então eu via através dos processos ali e do que dava certo
para as empresas e o que dava errado, eu conseguia ver ali o que funcionava e o que não funcionava. Então eu fui montando os pacotes, né, ali com as medidas que eu vi que funcionavam na prática. E aí foi desenvolvido os pacotes e assim a gente está hoje, né? E hoje tem dado resultado esses pacotes? Como é que está funcionando? Hoje tem dado bastante resultado, né? Eu diria que a maior dificuldade nossa hoje é lidar com a conscientização dos clientes, né? Para fazer as medidas e também dos trabalhadores, né? Para que eles entendam a importância da execução daquilo ali. Mas, assim, por exemplo, funcionários que entraram em ações judiciais contra as empresas que a gente trabalha. Quando foi de ponta a ponta, empresas que cumpriram ali tudo que a gente recomendou, a gente não teve nenhum resultado negativo, né? São todos positivos. A gente teve algum resultado negativo em alguma coisa que às vezes eventualmente ou funcionários problemas anteriores à nossa entrada, né? Que a empresa não fazia corretamente antes da gente chegar, ou quando a gente às vezes recomenda alguma coisa ali, né? Às vezes a empresa acaba pulando, não cumprindo ali com o que teria que ser feito, aí às vezes acaba que dá algum problema. Mas quando assim, tudo cumprido à risca, e assim, por que eu falo isso? Porque mesmo a gente fazendo tudo ali para proteger a empresa, ainda sempre tem uma chance ali de dar algum resultado negativo, mas isso não tem acontecido, graças a Deus. Quando você fala em proteger a empresa, a gente lembra também, né, Fael, que esse programa, às vezes o pessoal tem a ideia que o programa ele funciona só para proteger a empresa, que não é a realidade, né? Na realidade, o programa ele funciona tanto para proteger a empresa quanto a saúde física e mental do próprio funcionário, do colaborador. Com certeza. Né? Então, ele é um conjunto, protege a empresa, mas protege também o funcionário, o colaborador, no ambiente de trabalho dele. Com certeza. Na verdade, assim, o objetivo principal desses programas, né, laudos e tudo mais, é fornecer a proteção para o trabalhador, né? Essa que é a finalidade. Mas, assim, a gente sabe que na prática, principalmente ali quando a gente está falando de empresas menores ali, né, que às vezes estão lutando ali para sobreviver e tem várias dificuldades, o empregador foca muito na empresa, né? Mas é o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Aqui na MTM a gente acredita que as mesmas exigências legais que trazem as proteções mínimas ali para o trabalhador são as mesmíssimas que trazem a proteção para a empresa, né? Então, não é que a gente deixe de pensar nos trabalhadores, a gente pensa sim nos trabalhadores, mas a gente faz uma coisa em conjunto, né? Que traz tanta segurança para a empresa e para o trabalhador. Sim. Esse é um ponto importante da gente falar, dessa relação entre empregado e trabalhador, que muito se pensa que, na verdade, a medicina do trabalho é algo recente. Pelo menos que a gente acompanha. Exatamente, Que não foi daqui 3 anos atrás ou 2 anos atrás, quando de fato, pelo e-social ali, trazer uma visibilidade muito maior, que muitas empresas vão entender que existe. Muitos até falam, não, agora eu tenho que fazer isso. Mas acredito que não é, né? Sempre, como que é isso? Sempre teve? Como que, desde quando? Sim, isso a gente tem desde bastante tempo, desde da minha formação, né? Não vou saber de precisar ali quando começaram, mas a gente teve uma mudança, né, desse documento que eu citei, que era o PPRA, e que mudou para o PGR, né? Mas eles têm mais ou menos ali o mesmo princípio, né? Que é a identificação de riscos. Tem o PCMSO, que é da parte de saúde ocupacional, né? Mas eles sempre existiram. Como você falou, o E-Social ele evidenciou um pouco mais esses documentos, né? Porque agora a gente tem, da parte de segurança do trabalho, a gente tem 3 eventos que a gente tem que ficar enviando, né, para o E-Social. Um deles é correlacionado ao ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional, que ele está diretamente ligado no PCMSO,
que identifica ali os exames necessários para serem realizados nos trabalhadores, que está diretamente ligado com o PGR, que identifica os riscos ali no ambiente de trabalho, né? Então, assim, para você mandar esse evento, você tem que ter uma cadeia ali de lógica ali, né, de serviços e programas a serem seguidos. A gente tem um outro evento que ele está ligado ali à parte mais previdenciária, né, de riscos, que é interessante até a gente esclarecer assim para o pessoal que está assistindo. Na parte de segurança do trabalho, a gente tem tanto parte previdenciária quanto trabalhista, né? A gente tem alguns documentos que são previdenciários, caracterizados como previdenciários, e tem os trabalhistas. O e-social, nesse momento, ele está mais com enfoque previdenciário, né? Isso não quer dizer, assim, o e-social, ele tem a própria contabilidade, creio que fica com a maioria dos envios dos eventos, né? Ele tem enfoque trabalhista também, mas na parte de segurança do trabalho, você pode perceber ali que é bastante voltado para a área previdenciária. Mas mesmo estando voltado para essa área previdenciária, esse outro evento que eu estava comentando, que é a respeito das condições ambientais do trabalho, ele é extraído do LTCAT, que é um laudo previdenciário. Ele segue uma legislação específica, só que ele tem alguns riscos que ele tem em comum com o PGR, que é aquele mesmo PGR que eu acabei de citar aqui no outro evento. Então é como se fosse uma teia, né? Sim. E essas questões previdenciárias que às vezes a empresa negligencia um pouco, porque a questão previdenciária tem a ver com o assegurado e o INSS, né? Sim. Mas todo trabalhador, né, seletista, ele automaticamente é um assegurado pelo INSS, né? Com certeza. Sim. Então acaba que isso implica na empresa também, né? Sim, com certeza. Então essa teia que vai se formando ali, às vezes as empresas não prestam atenção. Esses documentos estão todos ligados, né, e todos dentro da parte de segurança do trabalho. E além disso, a gente tem na parte do social também a CAT, que antes ela era feita pelo sistema do INSS. A CAT é comunicado de acidente de trabalho. Então, sempre que existe um acidente de trabalho, você tem que comunicar isso aí, né? E agora ele é feito através de um evento do E-Social. Então, esse E-Social veio evidenciar a segurança do trabalho, que já existia há muito tempo, mas que, como você falou, né, o pessoal não se atentava. E agora eu vejo também que, como é obrigatório, são obrigatórios os envios, eles estão criando, digamos assim, eles criam provas. Porque ou a empresa não manda e a partir desse momento ela já está sujeita a multas, porque Sim. ela não enviou os eventos. E se ela enviar de forma equivocada, ela pode estar causando um problema para ela. Tanto se ela enviar as informações, digamos assim, subestimadas, né? Às vezes ela tem um risco ali e ela escondeu aquele risco ou enviaram a informação ali com aquele risco quantificado com, digamos assim, com um nível de tolerância menor do que é o encontrado na prática ali, para às vezes a teoria fugir. É bem diferente da realidade. Para às vezes fugir de alguma questão ali de sei lá, de algum prejuízo que a empresa possa ter, aquilo ali está registrado. Se for ver na prática, ali ver que constatarem que a prática não condiz com o que foi enviado, ela vai ter um problema, né? Sim. Já vi alguns casos também de empresa enviar eventos de forma, digamos assim, subestimada. Seja, às vezes, ou profissional inexperiente, ou às vezes o profissional não foi até o local para avaliar corretamente, aí fala assim, não, isso aí, por exemplo, ruído. Não, vou chutar um número aqui,
Aí eu acho que o lugar lá está acima, acho que geralmente esse tipo de operação dá um ruído mais elevado, então vou chutar um número aqui acima e vou mandar. Mandou. Às vezes na prática a empresa não tem aquele nível de ruído, por exemplo. E uma vez que a empresa colocou que o ruído dela está acima do limite de tolerância, né, sendo que na prática não está, isso também pode acarretar um problema para ela, né? Sim. Esses aspectos que você está comentando é muito importante o empreendedor ficar atento, né, à questão da medicina, segurança do trabalho, frente às legislações também trabalhistas, atrelada à previdenciária, porque tem que estar muito ciente que o risco do negócio é dele, então é da empresa, né, da empresa dele, do negócio dele. E aquelas pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, ele é responsável por isso. Por Sim. isso que essa questão da medicina de segurança do trabalho e também as questões trabalhistas. E atrelada a isso, que é aí onde que entra a questão do INSS, que é extremamente interessado nessas informações. Por quê? Porque o funcionário, o colaborador ali, ele está contribuindo com o INSS, fazendo, vamos dizer assim, uma poupança, né, que é a ideia da aposentadoria, para depois receber isso quando concluir o seu período de trabalho, né? Seja o homem ou a mulher, dependendo da regrinha lá para ele. Feito isso, se existisse um risco maior ou menor, a INSS pode querer dividir a conta com a empresa. Com certeza. Né? De negar um benefício, de não... Da questão do CAT, não, você não mandou o CAT, então eu que tenho que assumir o risco, e o INSS vai falar, não, você que não fez a sua parte, você que prejudicou a saúde daquele funcionário, então eu vou te chamar aqui, você que vai ter que pagar. Ou senão, assim, que a gente falou no início, né? A empresa não proporcionou um ambiente legal para o funcionário, que fez o funcionário correr um risco e automaticamente aconteceu o acidente de trabalho. Ou seja, por que aconteceu o acidente de trabalho? Porque a empresa não cumpriu com aquilo que o programa ocupacional determinasse que ele cumprisse. Né? Então, ocasionou um acidente de trabalho. Sim, embora eu nunca tenha visto isso na prática, mas o pessoal, assim, sempre a gente vê casos de alguém citando ações regressivas do INSS, né? Que o INSS entrou contra a empresa por questões de falha da empresa, né? Na questão documental ali e tudo mais. Ainda não presenciei isso, mas é uma coisa que a gente escuta falar, né? Espero que você não presencie, né, Rafael? Esperamos que a gente não presencie, não presencie. Né? E assim, essa questão aí da parte, você está falando de saúde ocupacional e tudo mais, uma coisa muito recorrente, por exemplo, é o ASO, que é o ASO ele está diretamente, como eu falei, ligado ao envio de um evento. E você faz o documento, que é o PCMSO, né? Esse PCMSO, o responsável por ele é um médico do trabalho, né? Só que nós englobamos o nosso pacote de serviços, né? E a gente coordena. Então a gente tem o médico coordenador do PCMSO, que é o responsável. Ele coloca ali através do PGR, ele vê os riscos e identifica ali os exames que os funcionários têm que fazer, né? E a empresa, ela também é responsável por esse documento. E aí o que acontece? Às vezes a empresa tem esse documento, tá? E na hora de fazer o ASO, ela não observa esse documento. Então ela faz o ASO ali sem observar que o PCMSO exigia que aquele funcionário fizesse um exame específico, que a gente chama de exame complementar, né? Muitas vezes, às vezes a empresa quer contratar o funcionário ali mais rapidamente ali, né? E acostuma negligenciar esse documento.
e esse documento acaba que ele fica inválido, porque ele tem que respeitar o PCMSO. É o PCMSO que dita o que tem que ser feito no ASO, né? Para a obtenção do ASO. Depois vai influenciar na demissão, né, Rafael? Porque depois você vai fazer, acontece, o funcionário adquire uma doença lá, depois ele pode alegar que adquiriu na empresa, né? E se no início não teve um exame complementar que provava que ele já tinha, que era uma doença pré-existente, pode cair na conta da empresa, né? Pode confirmar ou alegar que essa doença ele adquiriu na empresa e não já tinha ela antes, né, do ingresso dele na empresa. E geralmente assim, não é incomum, na verdade é o mais comum, que às vezes o funcionário ele já trabalhava em outra empresa na mesma função, né? Ou seja, provavelmente ali os riscos ocupacionais dele eram muito semelhantes ao que ele tem na empresa atual, né? E se ele entrou na empresa e não passou pela triagem adequada ali, pelas avaliações adequadas, para saber como que está a questão de saúde dele ali, por exemplo, ele entrou na empresa, ele já tem uma perda auditiva, mas isso aí não foi... Não fez audiometria, por exemplo. Isso, não fez audiometria, isso não foi levado em consideração. E aí ele trabalha alguns anos naquela empresa ali, né? Aí quando... ele fica ali, ele identifica que tem essa perda, né? Às vezes ele nem foi na empresa que ele está atualmente, às vezes a empresa que ele está atualmente, às vezes até fornecia os EPIs ali para ele e tal, que é importante a gente falar também que não é só fornecer EPI, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, né? Mas vamos supor que a empresa, ele não teve um problema naquela empresa, ele teve um problema que já vinha com ele. O problema vai sobrar para a empresa atual, né? Não vai sobrar para a empresa anterior. Aí se ele faz a audiometria, vai provar que ele já está entrando com uma perda, né? E tudo bem. Aí quando for a demissão dele, vai constar, olha, tá vendo? Você já tinha, então essa conta não é dessa empresa. Exatamente. E às vezes ele pode estar tendo um problema que também não é ocupacional, né? Porque quando a gente faz o acompanhamento, né? O monitoramento do ambiente de trabalho e o acompanhamento físico ali no trabalhador, e a gente detecta que ele está tendo por exemplo, está tendo perda auditiva, mas se o ambiente de trabalho dele não tem um ruído acima do limite de tolerância, ou se tem e todas as medidas estão sendo tomadas, né? Ou seja, ele foi treinado para utilizar a EPI, ele foi fiscalizado, foi cobrado, né? Enfim, tá tudo ok. De onde está vindo essa perda, né? Aí a gente tem que ver, às vezes ele tem alguma outra atividade, vai que, por exemplo, ele pode, às vezes ele tem uma banda, certo? Ele tem uma banda, final de semana ele toca som alto, mas ele pode estar perdendo a audição ali. Sim. Né? Então, aí, se isso não for devidamente monitorado e acompanhado, pode ser que sobe para a empresa, né? Provavelmente vai sobrar. Isso acontece, né? Esses tipos de processo que o trabalhador faz frente à empresa, cobrando essas coisas, acontece, porque às vezes conversa com um, conversa com outro, conversa com um advogado, fala, não, a empresa, como eu falei, é responsável pela sua saúde, pela sua integridade. Então, aí não vai lembrar, talvez, que foi lá naquela outra empresa que aconteceu isso. Ele vai pensar no momento presente, que o momento presente é onde que ele está. Aí onde que realmente, se a empresa não tiver documentada e amparada, que realmente validou isso anteriormente e durante o período de trabalho dele está conferindo isso, pode ser sobrar para ela. Algo que não era necessário. Isso, assim, é bem recorrente. A gente vê muito isso lá, funcionários que às vezes falam, né, ou tentam provar que aquela doença foi naquela empresa e não foi. Às vezes você pega um laudo aí e a doença já era pré-existente. Né? Então, assim, o que ajuda a empresa, o que formaliza isso? Os exames complementares, né? E um programa ocupacional feito certinho e cumprido à risca. Exatamente. Né? Que blinda essa questão. Exatamente. E aproveitando um pouco dessa experiência lá na perícia judicial, acontecia isso muito lá? Como que era narrada esses debates lá? Assim, o que a gente acompanha bastante, quando a empresa tem o acompanhamento,
todo certinho, ou ela já detectou aquilo e já tomou alguma providência, ou aquilo realmente não existe, não tem como, ela acaba, digamos assim, sendo vitoriosa ali na perícia, né? Agora, nos casos onde não se tem essas evidências, né? Acaba a empresa que fica ali com o ônus, né? Desse prejuízo para o trabalhador, né? Dessas doenças ocupacionais e tudo mais, né? Acaba que se entende que é ali, né? Sim, você não conseguiu marcar quando que foi, a ideia é essa. Oi? Você não consegue marcar temporalmente aonde que foi, acaba ficando ali. É isso? Acaba ficando ali, na empresa atual, exatamente. Ou se é alguma outra coisa externa, né? Assim, até pegando um pouco desse gancho, às vezes é costume a gente chegar nas empresas, né? E a gente expõe essa metodologia de trabalho e tudo mais, e fala, a gente faz isso aqui, a gente faz esse acompanhamento, a gente altera a documentação sempre que possível, a gente verifica o seu ambiente de trabalho, mudança organizacional, de layout da empresa e tudo mais. Aí a pessoa fala assim, não, mas aqui não tem nenhuma mudança. Na minha empresa, ela é sempre assim, não tem nenhuma mudança, não acontece nada. Assim, primeiro que é meio difícil não acontecer nada, né? Seja uma mudança de local de uma máquina que pode impactar, uma máquina que causa ruídos, ela está num local, você move ela para outro local, ela já começa a atingir um outro setor que estava mais distante, né? Seja mudança na organização do trabalho, uma pessoa que não fazia determinada função passa a fazer, seja produtos químicos, às vezes a empresa usa determinado produto químico, ela muda de fornecedor, né? Então aqui ele tem uma composição ali que já gera algum problema. Então sempre tem as mudanças internas na empresa, mas fora isso a gente tem as mudanças externas. A gente tem mudança em legislação, por exemplo, né? Mudança que não implica, às vezes, no funcionamento da empresa. Às vezes a empresa está funcionando a mesma coisa, mas mudou alguma coisa numa ANR, ela ficou mais restritiva, ficou menos restritiva, ou a gente tem mudança na interpretação dessas legislações, né? E é uma coisa que a gente fica de olho sempre, né? Tem sempre uma jurisprudência mudando alguma coisa. Tem sempre alguma coisa mudando, né? E o que a gente observa nas perícias, ou por pesquisa nossa mesmo, a gente vê que está tendo algum problema em alguma empresa que possa dar problema aos nossos clientes, a gente já muda antes, né? A gente já faz toda a movimentação para deixar aquilo ali tudo alinhado para que a empresa também não sofra com aquele problema que a gente está observando que acontece. Uma medicina preventiva. Exatamente. Não só as questões de medicina, mas no próprio ambiente laboral mesmo, né? As medidas técnicas ali de segurança no ambiente laboral, ali a gente já toma todos os cuidados necessários. Então quando liga para nós lá, sempre Sarau, qual que é o exame que eu devo fazer? Na admissão, né? A gente passa, né, o checklist da parte documental, aí sempre vem essa pergunta, qual que é o exame que eu faço? Qual médico que eu mando? Então, para ele saber de fato, o empreendedor ali, de fato, qual exame que seria esse PCMSO. Isso, ele tem que olhar no PCMSO. Tem agora, um pouco mais recente, tem uma maneira que a empresa talvez não precise fazer o PCMSO. Se ela for, a gente tem uma NR que através dos quinais ela classifica os graus de risco da empresa, né? Então, se ela for de grau de risco 1, a gente tem 4, né? De 1 a 4. Se ela for de grau de risco 1 e 2, ali
aí a gente classifica esse grau de risco, às vezes a empresa tem vários KNAIs também, é a atividade que tem mais, digamos assim, maior número de funcionários, né? Atividade, o KNAI que está ligado... Atividade preponderante da empresa. Isso. Atividade preponderante da empresa. Aí você pega aquele grau de risco ali e se for de grau de risco 1 e 2 e você não tiver o risco, não tiver riscos físicos, químicos e biológicos, você elimina o PGR. Você não precisa fazer o PGR. Se você, além desses 3 riscos, não tiver riscos ergonômicos, que assim, eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Você consegue eliminar o PCMSO também, né? Neste caso, aí você faz uma DIR, que é uma declaração de inexistência de riscos, né? E aí, neste caso, você faz só o ASO. Não precisa, você não tem PCMSO, não vai observar o PCMSO. Mas aí qual seria, como que a clínica classificaria quais os exames que ela teria que fazer se não tem um programa para determinar esses exames? Aí faria o básico? Isso, é porque assim, sempre para obtenção do ASO, você tem o exame clínico, né? Uhum. Que você vai lá, passa pelo médico, né? O médico examinador, ele faz o exame clínico ali e ele dá o ASO, né? Aquela folha dando apto, inapto, né? Para o serviço e tudo mais. Aí o correto seria a clínica observar se existe ou se existe a DIR, aí só faz o exame clínico, aí fica por conta do médico examinador ali, né? O que ele achar necessário ser feito, examinado para atestar ali a aptidão do trabalhador. Ou eles precisariam pedir o PCMSO para ver se tem algum exame complementar ou alguma questão, né? Por exemplo, a gente tem aí a NR38 que trata de serviços de limpeza urbana, né? Ali fala que no exame clínico, o médico, o examinador, ele tem que verificar a questão de vacinação dos trabalhadores, né? Isso aí vai ter que estar lá no PCMSO, por exemplo. Então, às vezes, o médico examinador pode ser que você passe batido, enfim, né? Ela tem que observar isso aí, além dos exames complementares. Se tiver no exame no PCMSO, que precisa ser feito, por exemplo, uma audiometria, e a empresa não mandou para a clínica, ou a clínica não pediu, que geralmente a clínica não pede, a empresa é que tem que ter esse cuidado, né? Aí vai lá, manda o trabalhador, ele só vai passar pelo exame clínico, e aí vai ser emitido um ASO através somente do exame clínico. E vai faltar os complementares que a gente falou agora há pouco. E vai faltar os complementares, né? E é o que eu falei, a empresa, ela também é responsável por esse documento. Ela viu o PCMSO e ela sabe que tem que fazer, né? Ou seja, ela sabe que tem que fazer, mas aí ela manda o trabalhador lá e não se atenta para esse detalhe, né? Então esse ASO, ele é considerado um ASO avulso, né? A gente chama de ASO avulso, então assim, ele meio que hoje tem muito. Não tem validade, tem muitos. E no caso, a gente não trabalha lá, mas, por exemplo, quando tem um MEI, a empresa é MEI, já tem algumas, ele tem umas fichas, a ficha MEI, né? Não necessariamente ali, eu acho que ela não cita exames complementares nem nada, mas é ideal que, caso seja MEI, a empresa também mostre essa ficha MEI, né, que tem ali algumas diretrizes de saúde e segurança do trabalho, para que o médico examinador ele possa ter uma noção dos riscos ali e ver se só através do exame clínico ele consegue dar o ASO, né, o apto no ASO, né, ou se ele vai pedir, o médico examinador pode observar ali e falar assim, não, tem um risco aqui que ele tem a necessidade de ser feito um exame que não está no PCMSO, ele tem essa autonomia, né? Ou ele pode ver pela ficha MEI, não, aqui tem um risco nessa atividade que eu estou vendo aqui,
que você vai desempenhar, que a gente precisa pedir um exame complementar para isso ser melhor avaliado. Aí sim ele vai seguir o processo da forma que tem que ser seguido, digamos assim. Aí a gente vê, né, Bruno, a importância das empresas contratarem, né, uma empresa de segurança, de medicina e segurança do trabalho que saiba avaliar, porque a própria empresa em si, ela não consegue saber quais os exames que tem que fazer, né? Então, se faz um programa mal feito, né, porque o que tem muito lá na contabilidade, às vezes o pessoal liga aqui, qual exame, vou registrar o fulano de tal aqui, qual exame que eu tenho que fazer? Não, essa não é a responsabilidade da contabilidade. Ou seja, quem que vai determinar quais os exames? A clínica, né, a pessoa, o técnico, o engenheiro do trabalho, que fez o programa, que vai ter a capacidade técnica de determinar quais os exames que aquela função vai ser preciso fazer naquela empresa. Né? Então, aí daí a importância de ter, né, da empresa contratar uma empresa séria para fazer esses programas para ela. Sim, assim, eu obviamente suspeito para falar, né? Mas assim, na minha visão, são inúmeras as vantagens, né? Não só nessa parte aí de medicina, né? Mas, por exemplo, a própria contabilidade. Tem o adicional de insalubridade. Ele, se não me engano, tem um evento. Quem envia o evento dele é a contabilidade, né? Isso. Não somos nós. Mas, às vezes, você faz ali o documento, o PGR não é o documento adequado para isso, né? Ali a gente só identifica os riscos. O ideal é que a empresa tenha um laudo de insalubridade, por exemplo, né? E, através dele, é que o contador pode observar e lançar aquele evento, né? Então, às vezes, tem algumas situações que também não é tão simples você identificar ali no laudo, né? Quer ver, eu vou tentar trazer um exemplo mais prático. Coleta de... Como é que eu falo? Coleta de lixo não seria residencial, não falo o lixo urbano, falo limpeza de banheiro mesmo. Sim. Né? Tem uma súmula que fala que a coleta em locais de públicos ou de grande circulação, eles são equiparados à coleta de lixo urbano, né? Então, isso sejaria no adicional de insalubridade, eu acho que no grau máximo, acho que 40%. Só que, se você pegar pelo texto da NR, só na NR, lá você não vai caracterizar. Você não vai caracterizar a coleta ali do limpeza do banheiro com coleta do lixo ali como sendo insalubre, né? Uhum. Então, às vezes, pelo menos no nosso laudo lá na MTM, a gente tem que descrever isso tudo certinho, né? A gente tem que descrever que, ó, pelo texto da NR, isso aqui não é insalubre. Isso aqui não é insalubre. Só que, observando a jurisprudência ali, que é uma questão que não cabe à parte técnica de engenharia nem de medicina, né? Isso é uma questão jurídica, né? De interpretação jurídica, são para advogados, né? E, inclusive, isso é um negócio que dá bastante problema em laudo. Pelo menos nos laudos que a gente faz lá, é uma coisa difícil de identificar. Mas aí a gente faz lá, a gente coloca isso no laudo e às vezes não fica tão claro ali pro contador, né? Então, ter essa comunicação... Você tem uma empresa que gerencia a parte de segurança do trabalho para se comunicar com os contadores que enviam esses eventos, advogados também, que quem vai tratar, obviamente, numa ação judicial ali é o advogado que está à frente, né? Para ter essa comunicação, explicar para ele o que a empresa faz, o que a empresa não faz, ou mesmo em caso de uma perícia. Muitas vezes
a gente é procurado para ser assistente técnico, né, em uma perícia. Assim, para a gente esclarecer às vezes o pessoal que não sabe também, a gente tem as partes, num processo a gente tem as partes, né? A gente tem o autor, o réu e o juiz ali, que é o julgador. O perito judicial, ele vai atuar pelo juiz, né? Digamos assim, né? Pelo sistema judiciário. Então ele é imparcial. E as partes, elas podem contratar assistentes técnicos, né? Que vão prestar esse auxílio técnico ali, mas eles não têm aquela obrigação de ser da imparcialidade, né? Eles são parciais, aliás, né? Isso não quer dizer que eles vão mentir, mas quer dizer que eles não precisam evidenciar as partes que sejam prejudiciais para os clientes deles, né? E às vezes eles buscam a gente para atuar como assistente técnico. E aí já é numa fase onde na perícia ele geralmente tem elaboração de quesitos para o perito responder e tudo mais. Aí já é na fase que às vezes já até fez a vistoria pericial. E aí eles vêm atrás da gente para tentar fazer alguma coisa. E aí é muito difícil, né? Então a gente tem essa interface com os advogados, né? Para já entrar, por exemplo, às vezes fazendo quesitos, né? Se tiver uma perícia, a gente já faz uma triagem ali, já monta tudo que a empresa faz e que para nós já fica até fácil, porque para os nossos clientes a gente faz essa parte de assistência técnica pericial, né? E como a gente já tem todos os documentos, a gente já sabe como funciona, já facilita muito o nosso trabalho, né? E aí a gente passa para o advogado e aí o advogado consegue ali elaborar a tese dele ali de defesa. Se tiver perícia, a gente apresenta os quesitos também, de forma a direcionar o perito para verificar o que a gente quer mostrar para ele, né, que é o trabalho desenvolvido ali, para ele ver que tudo foi feito da forma correta. E que muitas vezes também, às vezes acontece uma falha ali no cliente também, às vezes o cliente tem e nem avisa a gente, né? Às vezes o advogado, já aconteceu isso lá, às vezes a gente sabe que vai ter a perícia, a gente manda os quesitos, mas o advogado resolve não colocar, né, os quesitos que a gente mandou e tudo mais. Aí a gente fica um pouco prejudicado na hora da vistoria, de acompanhar e tudo mais. Mas assim, voltando ao que eu queria dizer, a gente tem essa interface com os stakeholders, digamos assim, né? Sim. Contadores, advogados, os próprios colaboradores, né? Às vezes é difícil essa interação do empregador cobrar, por exemplo, os empregadores, ou dar advertência para os empregadores, para os funcionários, né? O empregador dá advertência para os funcionários, exigir a utilização de EPI. Então a gente faz essa interface, né? Em alguns pacotes ali a gente vai, verifica, dá um suporte e uma assistência. Isso, dá um suporte ali, né? E agora me fugiu, mas assim, tem alguns outros stakeholders ali também, que é de extrema importância que a gente faça essa comunicação sobre segurança do trabalho com eles. Uma comunicação que o empregador, é difícil ele ter esse conhecimento, porque principalmente nessas empresas que a gente tem atuação, que a gente atua mais agora, né? Os administradores eles têm muitas funções, né? Então ele tem que cuidar ali às vezes da parte financeira, da parte administrativa, da parte operacional. Então, assim, ele não vai ficar preocupado em saber o que ele precisa fazer na parte de segurança do trabalho ou não, né? Então a gente faz essa interface para ele. Sim. Essa integração ela é muito importante realmente, porque a contabilidade ela registra os detalhes, as informações da folha. Se o funcionário faltou, se tem horas extras, se tem insalubridade, se tem periculosidade, se está de férias, e assim, se ele tem uma ajuda de custos, ou seja, são situações que acontecem na relação do trabalho. Mas não necessariamente a gente sabe definir ali um valor, né? Porque, por exemplo, horas extras. Paga aí quantas horas extras? Ué, a empresa que tem que passar para nós quantidade de horas extras que o funcionário fez. A gente pode fazer o cálculo.
Ah, beleza, mas qual que é o percentual? Opa, aí a gente talvez precise olhar na legislação ou olhar na convenção. A questão da insalubridade. Ah, eu tenho que pagar a insalubridade? Bom, não sei qual que é o risco do seu negócio. O que o seu funcionário está exposto? Eu não consigo medir. E se medir, qual que é o grau, né? Que varia entre 20, como que é? 20, 30 e 40. Então são questões que a gente consegue fazer a conta. Mas definir os parâmetros dessa conta a gente não consegue. 30 seria periculosidade, né? A insalubridade também, né? A periculosidade, sim, porque a periculosidade é 30, né? É 10, 20 e 40. E 40. Insalubridade. E A periculosidade 30. 30, isso. Isso a gente pode fazer até a conta, mas definir esses percentuais de qual vai ser, quem vai ser, aí realmente... Aí cabe à empresa, né, da segurança do trabalho. Você falou, a contabilidade envia o evento da insalubridade e da periculosidade. A gente faz o envio do evento, mas determinar qual é o grau de risco, qual é o percentual, aí não é o papel da contabilidade. Exatamente. É o papel de quem? Da empresa de segurança e medicina do trabalho. Exatamente. Aí mostra a importância, né, da relação, da comunicação, estar alinhado para realmente ajudar a empresa ali, né? Exatamente. O ideal é que isso esteja num laudo também, né? Muitas vezes embasado, né, ali. Embasado num laudo, né? E como eu estava falando dessa questão de parte previdenciária e trabalhista, muita gente às vezes embasa no LTCAT, que é um laudo previdenciário, né? A gente tem um laudo para definir a insalubridade, né? Que é o laudo de insalubridade, que esse segue a parte trabalhista. Muitas vezes ali, às vezes os riscos são em comum ali, mas às vezes a gente tem alguma diferença na questão de metodologia, né, de identificação. Então, assim, não é tudo a mesma coisa, né? Então a gente tem esses cuidados também. Sim. Você falou um pouco de EPI, né, mas o que seria o EPI? Como que define ele? Então, o EPI é equipamento de proteção individual, né? E aí ele tem algumas características ali, né? Ele tem um número que ele se chama CA, né? Certificado de aprovação. Isso aí garante que o EPI ele foi aprovado e ele cumpre realmente a função dele, né? Então, esse EPI ele precisa desse CA, é primordial. Se não tiver o CA, ele não é considerado EPI, né? Às vezes muita gente coloca ali até nas fichas de EPI mesmo, né? Que é um negócio que a gente vou falar logo mais, mas coloca uniforme, por exemplo. Uniforme tem uniforme que ele é específico para proteger um risco, ele tem o CA. A maioria dos uniformes não tem, o pessoal coloca lá na ficha de IPI, entrega de uniforme, não sei o que e tudo mais, né? Então, assim, e tem uma NR que fala só dos EPIs e tem todas as obrigações do empregador, né? Então, assim, para dar um EPI, é preciso que o funcionário ele tenha um treinamento para saber minimamente o que ele precisa fazer, porque tem as obrigações dos empregados também, né? Como cuidar do EPI, identificar o que é um EPI, o que ele precisa fazer quando ele notar que o EPI não está cumprindo a função dele, né? Tem alguns que precisam ali de um certo cuidado especial ali na forma ali, por exemplo, de protetor auricular, por exemplo. Tem uma forma específica, o de inserção. Tem uma forma específica que você tem que colocar ele ali para ele realmente funcionar, né? Enfim, precisa de um treinamento adequado, precisa de um registro, né? Então, não é só dar o EPI para o trabalhador. Ele precisa ser registrado também, né? Seja em uma folha, né, física ali, ou seja através de um sistema, né? Lá para as empresas, nossas empresas lá, a gente fornece um sistema que até de reconhecimento facial e que para facilitar. Isso para provar a entrega. Para provar a entrega, né? E a partir dali a gente faz um controle também, né? Por exemplo, em casos de insalubridade, a gente consegue neutralizar o agente de risco a partir dos EPIs. Tem algumas outras medidas que a gente tem que observar antes, mas geralmente a gente acaba aí
caindo na neutralização a partir da utilização do EPI, né? E aí, para a gente fazer o controle, por exemplo, a gente tem que entregar, e também, se não me engano, isso aí é uma jurisprudência, se não me engano, EPI de inserção tem uma periodicidade, não sei se 2 ou 3 meses. O de concha, né, o abafador, ele, se não me engano, ele dura 1 ano, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem que substituir esse protetor auricular de inserção de 3 em 3 meses. A gente tem que ser substituído. Respeitando a validade dele. Respeitando a validade. Isso aí é a validade. Tem 2 validades, né? A gente tem a validade do próprio EPI e tem a validade do CA. O CA vence também, que era aquele certificado de aprovação que eu estava falando. Sim. Então a gente tem que monitorar esse CA e tem que monitorar a periodicidade de entrega. Então, assim, às vezes passou daquele tempo, obrigatoriamente a gente tem que dar outro pro trabalhador. E quando a empresa adere a esse sistema que a gente oferece, através de um software que a gente utiliza lá, a gente faz esse controle mais orgânico, né? Então, assim, já o software próprio já informa a gente, isso aqui está vencido. Aí a gente liga para a empresa, né? A empresa substitui, faz a substituição, e isso mantém ali a neutralização da gente, né? Esse é um ponto importante, né, que o empreendedor tem que fazer, porque com a utilização do EPI, seguindo lá de acordo com os laudos, as regras lá, ele pode ter uma redução financeira na folha de pagamento dele. Com certeza, com certeza. Porque dependendo do grau de risco, dependendo do regime tributário, quanto maior o grau de risco, mais impostos ele paga de INSS. Então, se já com a utilização ele consegue eliminar isso, então ele elimina 2 gastos aí, seja com o pagamento da insalubridade e o pagamento ali a mais de encargos previdenciários, né? Sim, inclusive até na CAT que eu falei, né, da comunicação de acidente de trabalho, quanto mais CATs registradas, né, ele tem uma incidência ali, ele né, vai aumentar ou diminuir o FAP. Exatamente. Okay. Então, tem essas questões aí, né? E tem algumas outras medidas que a gente consegue tomar para neutralizar também os agentes, que às vezes não só entrega de EPIs, né? Às vezes são medidas próprio organizacionais, né? Por exemplo, na parte ali deixa eu pensar aqui um exemplo. Na parte de exposição a temperaturas elevadas ali, ao calor, né? Ali na NR fala a questão de pausa térmica, né? Então, às vezes, é só você alterar ali a dinâmica de trabalho de um colaborador que a gente já consegue eliminar ali as questões insalubres. E, obviamente, a gente altera isso aí e a gente tem que evidenciar que isso aí está sendo feito, né? Porque tudo a gente tem que, digamos assim, a gente tem que provar, né? Sim. Então, a gente cria ali estratégias para fazer isso aí. E, às vezes, é uma medida simples. Você vai alterar, às vezes você tem um trabalhador que trabalha só ali, por exemplo, sei lá, na frente de um forno, e ele trabalha só ali, e tem um outro que trabalha ali próximo dele fazendo outra função. Se você colocar os dois ali para, às vezes, inverter, ficar invertendo ali os trabalhos deles ali, sei lá, no período ali de hora em hora eles trocam ali, às vezes eles trabalham próximos. Isso aí já aconteceu. É só mudar, os dois continuam fazendo as funções ali, os dois sabem fazer as 2 funções, só que aí você botou um descanso térmico, você tirou um trabalhador exposto ali, né, e diminuiu a exposição dele, e só nessa mudança aí, não precisou dar EPI, não precisou dar nada, e a gente diminuiu, a gente tirou, conseguiu controlar o risco, né? Sim. Uma coisa também que é interessante, às vezes o pessoal eles vão
digamos assim, batendo cabeça, né? E tem até tem um textozinho lá no blog da NTM, lá no nosso site, e ele até meio que exemplifica isso. Tinha o seu José lá, ele tinha determinado negócio, e ele teve um funcionário dele que levou ele para a justiça, né? E aí ele perdeu, ele teve que pagar a insalubridade para esse funcionário. Aí ele começou a dar IPI. Só que aí depois passa um tempo, entrou outro. Aí, só que ele deu EPI, aí ele não treinou. Eu não vou saber de cabeça, eu não tô lembrado de cabeça se é exatamente essa história. Mas aí ele deu ele deu os EPIs, mas ele não tomou cuidado de treinar, não tomou cuidado de fazer a ficha e tal, perdeu de novo. Aí ele começou a pagar a insalubridade e fez tudo certinho, deu a ficha, perdeu de novo. Mas aí ele estava com o ambiente ali neutralizado, só que ele pagava o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade também pode ser uma evidência de que o ambiente não estava, eu falo em termos de um processo judicial, pode ser uma evidência que mostra que o ambiente dele não estava seguro. Então a gente recomenda também para todos os nossos clientes, quando dá para neutralizar o agente, a gente precisa tirar o pagamento, né? Muitas das vezes gostam de deixar o adicional de insalubridade como um complemento ali de salário e tudo mais. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas existe tributação em cima do... Existe. Porque... eu não sei porque tem gente que quer manter essa insalubridade, pagando ali essa insalubridade. E aí eu falo, não, você não tem esse agente insalubre. Ou está neutralizado ou não tem. Então não pague a insalubridade, porque isso aqui pode ser uma evidência aí que pode te causar, por exemplo, eu já pago o adicional de insalubridade, o que pode me acontecer? Às vezes o funcionário tem, no caso que a gente está falando de perda auditiva, eu falo assim, não, aqui a prova que eu perdi nessa empresa foi isso aqui, ó. Eles me pagam adicional de insalubridade, nunca me deram EPI. Sim. É fato que eu perdi foi aqui, mas às vezes não é. Daí vai e pede dano moral. Exatamente. mas, Rafael, se a gente for nesse tema, a gente vai longe. Mas pensando para o futuro, uma mensagem para o nosso público, o que você poderia estar planejando? O que seria uma mensagem que você pode deixar para o nosso público hoje aí? Olha, a mensagem que eu tenho para deixar, né, principalmente para os empreendedores aí, né? É essa questão de pensar nesses problemas que podem ter, né? Que a empresa pode ter, sobretudo com a parte de segurança do trabalho, né? Que às vezes algo que parece ser simples, às vezes não é tão simples, né? E aí a pessoa descobre da pior forma possível que aquilo ali é um pouquinho mais, que precisava de um pouquinho mais de atenção, né? Aí, olhando por esse ângulo que a gente falou no início, né? Dá-se a necessidade da empresa, dos empresários, né? Contratar uma empresa que realmente siga à risca, né? Para não ter surpresas no futuro, né, Rafael? Exatamente. Eu quero agradecer a sua presença, o seu conhecimento, veio que você tem bastante conhecimento, detalhou aqui para nós realmente todos os passos, todos os processos de medicina, segurança do trabalho, o que a empresa realmente precisa ficar atenta, né, José? Que é um relacionamento contínuo, né? Todo dia ali o funcionário está ali trabalhando, dedicando, o empreendedor está ali também buscando, então precisa realmente ter um acompanhamento para poder não se perder no caminho. Enquanto você tem algo que consiga provar, justificar e apoiar, é muito mais fácil numa discussão mostrar que você foi ativo, que você foi prestativo, que você teve a atenção e o cuidado necessário, né? Sim. E eu que gostaria de enfim, agradecer, né, aqui a oportunidade. A gente tem buscado, né, não é fácil também achar empresas ali que encaixem com esse perfil, né? E a gente está buscando cada vez mais aperfeiçoar nossos serviços, né? E agora estamos tentando também
expandir no sentido de buscar, por exemplo, a gente está tentando agora buscar franqueadores, né? Para a gente tentar contratos mais robustos ali, uma vez que a gente já tem esses pacotes, essa metodologia mais validada, né? Que a gente sabe que dá certo e tudo mais. Enfim, ter esse espaço aberto aqui para estar falando, explicando um pouco mais do trabalho que a gente realiza é uma oportunidade, uma ótima oportunidade. Sei. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigado, Jussara. Obrigado, Bruno. Obrigadão. Sim, pessoal, quero agradecer mais uma vez por você estar nos acompanhando no nosso conteúdo. Então, aproveitando também, já que você está gostando do conteúdo, compartilhe com um amigo seu, um empreendedor, porque também saiba dos riscos e das oportunidades que ele tem em frente, ter uma boa gestão da sua saúde e medicina do trabalho. Então já curte esse vídeo aqui, compartilhe com todo mundo, se inscreva no nosso canal para você receber sempre de primeira mão quando sair um novo episódio. O podcast é uma produção da B2B Contábil, a contabilidade da micro e pequena empresa que está sempre preocupado em auxiliar os empreendedores a crescer e prosperar cada vez mais. Sempre gravado aqui no Estúdio Casebre com a direção do Juliano Mexerica. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo podcast.